Sejam bem-vindos. Neste momento vamos dar continuidade em 2 Coríntios. Agora, a superioridade da nova aliança. Vamos começar com 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6. Diz assim o texto sagrado. Amém? E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O contexto, Contexto imediato. Em 2 Coríntios, capítulo 3, 1 a 6, Paulo responde, esse texto ainda está incluído nisso, aos falsos mestres, que atacavam a sua competência como ministro do Evangelho. Em 2 Coríntios 2,16, ele tinha feito uma pergunta crucial. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Em face das controvérsias, eles mexiam inclusive na reputação de Paulo. E nos versículos 5 e 6, esse que nós lemos, ele diz não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes, como se partisse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele está respondendo aos falsos mestres. Vamos compreender duas coisas, para entrar neste assunto, porque ele diz que é ministro da nova aliança capacitado por Deus. Primeira palavra aliança, em primeiro lugar, a palavra aliança na Escritura. Na Bíblia é concerto, uma aliança entre Deus e seu povo, algo inviolável, a ideia de aliança sem ruptura. Havia a antiga aliança estabelecida no Sinai, presença de Deus com salvação, era graça também. E o povo precisava ter uma resposta agradecida e ela era demonstrada através da obediência. Uma outra questão que a gente precisa perceber quando coloca a palavra nova, que é nova aliança. William Barclay, eu não sei pronunciar direito, me perdoe, fala que há duas palavras no grego para nova, é neos e kainos. Neos é nova somente quanto ao tempo, então é nova porque é mais recente. Kainos é nova, mas não somente quanto ao tempo, diz respeito também à qualidade. Foi esta palavra que Paulo usou quando se referiu à nova aliança. Então a nova aliança ela é mais recente, é a que está em vigor, e ela não simplesmente porque é a nova, porque ela é a mais recente, mas também porque ela é superior em qualidade. É sobre isso, é isso que está sendo posto aqui. Uma outra coisa que a gente precisa entender é sobre o agir de Deus. A primeira coisa foi a questão da nova aliança, e agora o agir de Deus. No mundo pagão, politeísta, idólatra, as pessoas se esforçavam para agradar as divindades múltiplas que elas tinham, com o intuito de receber benefícios. Havia essa ideia. O que Deus fez? Instituiu uma religião monoteísta, o judaísmo. Só existem 3 religiões monoteístas no mundo. O judaísmo, o islamismo, que é uma mistura, com o judaísmo, tem elementos judaicos, e o cristianismo, que é a resposta de Deus à promessa que havia sido feita no judaísmo. Fora disso, tudo é politeísmo, é idolatria. Vamos colocar nesses termos. No mundo pagão, as pessoas faziam obras, sacrifícios, idólatras, porque era para muitas divindades, politeísta, com o fim de receber benefícios. Essa é a ideia. No judaísmo, Deus
declarou a sua lei moral, como as pessoas deviam se portar, tendo em vista que tinham sido feitas no projeto de Deus, imagem e semelhança dele. Então, a sua lei moral, a conduta, e estabeleceu um sistema de sacrifícios, obras que eles deveriam se esforçar para apagar, digamos assim, o penitente. Ele colocava a mão sobre o animal e transferia, não é simplesmente apagar, há uma transferência do pecado do penitente para o animal e o animal morria. Mas isso é algo externo dele. Ele não é o que tinha no seu interior, ele fazia aquele sacrifício externo e o animal morria. Mas era um único Deus, ao Criador dos céus e da terra. Então é monoteísta, não é mais aquele sacrifício politeísta. Não é algo mais da imaginação humana, agora foi algo determinado por Deus. E há um diferencial no sistema de sacrifício judaico. Desde Moisés havia a promessa, Deuteronômio 18, de que viria um profeta semelhante a ele. Moisés é um tipo de Cristo. E o povo ia aprender a lei do Senhor. Tudo seria resolvido, essa questão. No cristianismo, a gente chama cristianismo, né? Jesus Cristo. Cristo é ungido. No grego, ungido. No hebraico, que é o Antigo Testamento, é Messias. A promessa, o profeta é o Messias, que no grego é o Cristo. No cristianismo, que é o cumprimento dessa profecia, né, messiânica de Deus para com Israel, as coisas são colocadas em outros termos. João capítulo 15 é uma revelação progressiva. Pronto. Quando eu falo em outros termos, eu estou falando sobre isso. Vai sendo revelado pouco a pouco para que haja compreensão. João capítulo 15, versículo 5, a parte B. Deus disse assim: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Tá vendo aqui? As obras são aniquiladas. O que acontece? Por que isso? Em Romanos, não? O livro à frente, Atos, Romanos, capítulo 3. Romanos 3, 23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a humanidade pecou e carece da glória das obras de Deus. Quando você tem um astro de cinema, um cantor, você fica aplaudindo, gritando. É tipo a idolatria, muitas vezes parece ser. E por que você faz aquilo e tem aquela extrema admiração por aquela pessoa? Por causa das suas obras, por causa do seu talento, daquilo que ele faz. Pois olha, nós humanos pecamos e fomos retirados da presença do Senhor por conta do pecado. E carecemos de estar mais próximos para desfrutarmos verdadeiramente da sua glória. Nós carecemos. É isso que o texto está dizendo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 5, o versículo 2 diz assim: pelo que obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E ele no versículo anterior tinha falado sobre Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que nós obtivemos acesso pela fé nas obras de Cristo e por isso obtivemos esperança. E participarmos plenamente da glória de Deus. Em Gálatas, um livrozinho pequeno, né?
do apóstolo Paulo, antes de Efésios, Gálatas 5, 4 e 5, diz assim: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Já está posto que nós não conseguimos cumprir a lei. Então caíram, né? Se você for viver pela lei, você caiu da graça. O que é graça? É um presente de Deus, é o perdão de pecado na nova aliança, para aquele que crê. Pronto. Vamos fazer um contraste agora entre a antiga aliança e a nova aliança. Voltando para 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8. 2 Coríntios 3, 7 e 8. Diz assim o texto sagrado: e se o ministério da morte, gravado com pedras, com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui, ele está dizendo, o ministério da antiga aliança era glorioso. Num determinado momento, Moisés subiu no monte e recebeu as tábuas, a segunda vez as tábuas do mandamento, porque os israelitas tinham voltado à idolatria, estavam em pecado. E ele intercedendo diante do Senhor, quando ele veio falar com os israelitas, o seu rosto brilha. E ele disse, o ministério da morte tinha sua glória, que dirá o ministério do Espírito. Uma antiga aliança, as tábuas são de pedra, é algo que é fora de nós. Depende do esforço humano. Na nova aliança, as tábuas são de carne. Há uma promessa da circuncisão do coração. Há uma promessa de um novo coração, não de pedra, mas agora de carne. As leis são impressas dentro de nós, dentro das pessoas. Está vendo as diferenças, o contraste entre a antiga aliança e a nova? Como se dá isso? Filipenses, depois de Efésios. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não somos nós que fazemos, mas é Deus. Aí surge a pergunta, como é que Deus faz isso em mim? Em nós. Aí agora nós vamos para João capítulo 14, a despedida de Jesus. João capítulo 14, 15 a 17. Jesus falando com seus discípulos. Ele disse, vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês, com vocês e estará em vocês. Está aqui. O ministério do Espírito. Na nova aliança, Jesus no sermão se despedindo dos discípulos, logo em seguida ele iria para a cruz. Ele diz, eu voltarei para o Pai, e eu rogarei a ele vai vos mandar o Consolador. Na mentalidade judaica, o ministério do Espírito tem a ver com os fins dos tempos. Lá as profecias de Joel. Então, é claro na mente dos discípulos. Podemos fechar o assunto desta forma, né? Os versículos 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto,
ainda que fosse uma glória que estava a desaparecer, como não será maior glória ao ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pronto. Por que ministério da justiça? Deus tinha dito desde o Éden que se pecasse, morria. Essa é a penalidade do pecado. E o que aconteceu? Todos morrem. Aí agora, morte física, morte espiritual. O que é que nós temos? O ministério do Espírito, para sermos vivificados em Cristo Jesus. É preciso estar em Cristo. O ministério da lei, das tábuas, mostrava a morte, porque não se cumpria a lei. Romanos capítulo 7, versículo 12 e 14, diz assim: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é boa, é a vontade de Deus. O 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O problema não é a lei, é o meu coração. É por isso que precisa ser modificado. Precisa da ação do Espírito, para que eu possa estar na presença do Senhor. Essa é a questão. Ezequiel 18:4 está colocado: a alma que pecar, essa morrerá. E aqui no capítulo 7 de Romanos, versículo 10, diz assim: verifiquei que o mandamento que havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Eu vou transgredir. Nós transgredimos, pecamos, morremos. Como resolver isso? O ministério do Espírito. Mas para aqueles que creem em Jesus. E disse: eu rogarei ao Pai. Precisa crer nele. E ele vos dará outro consolador. Tá vendo? Porque a presença física de Jesus seria retirada. Ele ia morrer, ressuscitar e voltar para o Pai. E aí, como ficamos até que ele volte? Então, pecados são perdoados na cruz de Cristo. E eles devem gerar gratidão. Assim, as pessoas motivadas, capacitadas pelo Espírito, devem viver em obediência a Deus, praticar os seus mandamentos. É isso que ele diz. Romanos 8, capítulo 8, versículos 3 e 4, diz o seguinte. 8, 3 e 4. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz a respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que creem em Jesus, o seu pecado foi cravado na cruz. E com a ressurreição de Jesus, você ressuscita. Vence a morte com ele. Tá vendo? É tudo em Jesus. Para uma novidade de vida. Agora você é grato, é motivado a amar ao Senhor. E vive pela lei do Espírito. Em obediência a Deus. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, é colocado o seguinte: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele pagou pelo nosso pecado. A justiça de Deus foi exercida em Jesus no meu lugar. Então fomos feitos justiça de Deus. Agora absolvidos, lavados no sangue de Jesus.
Essa é a beleza, a grandiosidade da nova aliança. É preciso estar em Jesus. E quem está em Jesus o ama. E quem o ama obedece os seus mandamentos. Está de posse da palavra, olhando, orando e pedindo capacitação de Deus. Resumindo, a lei quebra as ideias politeístas do mundo pagão. Não é pelas obras, tampouco para aplacar, a raiva, a ira de vários deuses, agradá-los, não. Há um só Deus, o Criador dos céus e da terra. A lei revela a nossa pecaminosidade, o nosso comprometimento com o pecado, de tal forma que os sacrifícios levíticos precisavam ser constantemente repetidos, porque as obras humanas não resolvem de uma vez por todas o problema do pecado. Qual o segredo da lei sacerdotal, da lei moral, desta antiga aliança? A lei moral refletia, o caráter de Deus, o caráter santo de Deus. E a lei sacerdotal proporcionava, que os pecados fossem cobertos enquanto se aguardava o Messias, o profeta de Israel, o ungido de Deus, que viria para resolver as coisas de uma vez por todas. Esse é o segredo. Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quem se encontra com Jesus muda a vida. Para a justiça de todo aquele que crê. Em 10:17 diz o seguinte: e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Você ouve a palavra. A gente diz assim, menino, tu é mal ouvido. Quer dizer que os ouvidos ele ouve mal. Por que ele ouve mal? Porque ele não faz. Pronto. É como se não tivesse ouvido. Mas quem ouve a palavra de Deus verdadeiramente, a fé jorra no seu coração. Amor por Cristo, compreensão do seu pecado e da misericórdia de Deus, aquilo que ele fez. Esse aprende a amá-lo, o ama e por isso obedece. Essa é a questão. A fé que salva vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Não existe salvação fora dos ditames da palavra do Senhor. Porque nos nossos dias, quem nos fala e nos revela a Cristo, aquilo que ele fez, é a sua palavra. Essa questão. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 28, já no finalzinho do seu ministério, da ocasião da ceia do Senhor. Mateus 26, 28, Jesus celebrando a ceia, ele disse assim, vamos ler dos 27, Mateus 26, 27. Assim que Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Na nova aliança, não é sangue de animais, não é obra, é o sangue de Cristo derramado em favor de muitos. Devemos desejar ser um desses, daqueles que estão lavados no sangue de Jesus. Aleluia. Efésios 2, 8 e 9 diz, não por obras, para que ninguém se glorie, mas por aquilo que Deus fez, porque nós somos
feitura dele. É como uma obra de arte que Deus vai trabalhando. Ele motiva, muda o coração, dá um coração, né, cheio do Espírito. E aí ele começa a trabalhar a santificação. A santificação é progressiva. Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Somos gratos ao Senhor pela nova aliança, por todo esse projeto de Deus que agora tem nos alcançado e estamos na sua presença. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, pelo teu grande amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Obrigada, Jesus. Revela a tua salvação. Fala aos corações. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar. Ministre no coração. Imprima, Senhor, as tuas leis. Um coração voltado para ti. E haja salvação. Nos torna cada vez mais sensíveis à tua voz, porque queremos te obedecer. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz, pela oportunidade de comunhão contigo, pelo perdão de pecados. Aleluia, Senhor. Maranata, no teu nome. Amém. Até o próximo encontro. Deus abençoe. Amém.